Existe um instante em que o destino espera do outro lado de uma porteira empoeirada. De um lado, um pai poderoso, acostumado a decidir tudo. Do outro, um homem simples de chapéu de palha sobre um cavalo castanho. No meio, uma mulher de vestido leve, coração dividido entre o futuro que planejaram para ela e o futuro que, enfim, começou a sonhar sozinha. Ela sempre teve tudo. Só nunca tinha tido uma coisa: a chance de escolher. E daquela tarde em diante, nada mais seria igual. Mariana Vasconcelos sempre soube a hora exata em que sua vida deixava de ser dela. Era quando o pai olhava para o relógio de pulso e dizia, com aquela voz calma e firme: "Mariana, senta aqui. Precisamos conversar." Naquele fim de tarde de março, ela sentiu no ar que a conversa vinha. Sentiu no jeito como a mãe, Dona Cecília, alisava 2 vezes a mesma toalha bordada da varanda. Sentiu no silêncio dos empregados que passavam pela sala com passos mais discretos. Mariana tinha 26 anos. Era formada em administração. Falava 3 idiomas e ajudava o pai na gestão da fazenda Santa Isabel, um império de agronegócio que se estendia pelo interior de Minas Gerais como uma manta verde infinita. Tudo nela parecia pronto. Tudo nela parecia certo. E, no entanto, quando ouviu os passos pesados do pai atravessando o corredor, sentiu o coração apertar como se tivesse voltado a ser menina. Roberto Vasconcelos era um homem alto, de ombros largos, cabelo grisalho penteado para trás e um bigode espesso. Vestia calça bege bem passada, camisa social branca e botas polidas até brilhar. Tinha construído a Santa Isabel a partir de um pedacinho de terra herdado do avô e transformado aquele pedacinho em uma das maiores fazendas de grãos da região. Não era um homem ruim. Era, isso sim, um homem convicto. Convicto de que sabia o melhor para a filha, para a esposa, para todos ao redor. Convicto de que amor para pai se prova em decisões, não em abraços. E naquela tarde, sentado à mesa da varanda, com o copo de café na mão, ele estava prestes a tomar mais uma daquelas decisões que para ele eram provas de amor e que para Mariana começavam a pesar como correntes. "Filha", ele disse apontando a cadeira à frente, "sente aí, sua mãe já sabe. Quero te contar antes que a coisa vire assunto na cidade." Mariana sentou. Dona Cecília ficou em pé, encostada no batente da porta, as mãos entrelaçadas, o rosto tentando sorrir sem conseguir. Roberto pigarreou. "Você conhece o Leonardo, filho do Dr. Amaral, rapaz de família, educado, herdeiro único. Almocei com o Amaral hoje e conversamos sobre uma união entre as 2 fazendas. Um casamento, Mariana. O seu." Ela ouviu como se as palavras chegassem de longe. Casamento. Com um homem que ela tinha visto 3 vezes na vida e que numa delas falou por 40 minutos sobre cotação de commodities sem perguntar direito o nome dela. "Pai, eu não amo o Leonardo. Eu mal conheço o Leonardo." Roberto sorriu, um sorriso curto, quase paternal. "Amor, minha filha, é coisa que a vida constrói. Casamento bom não começa com paixão, começa com projeto, com futuro. E vocês 2 têm tudo para construir um futuro grande." Ela quis dizer que tinha sonhos, que estudava para fazer um mestrado fora, que gostaria de escolher com quem dividir a vida. Mas Roberto continuou falando com aquela segurança tranquila de quem nunca imaginou ser contestado. Falou do preço do arrendamento se as 2 famílias se unissem. Falou do quanto isso consolidaria o nome Vasconcelos. Falou até em netos, e a palavra caiu na mesa como uma pedra. Mariana levantou devagar, murmurou um "com licença", que ninguém reteve, e subiu para o quarto sem jantar. Naquela noite, deitada de olhos abertos no escuro, ela sentiu pela primeira vez em muitos anos que estava sozinha dentro da própria casa. Foi na manhã seguinte que ela reparou em Rafael. Rafael Moreira trabalhava havia 8 meses na Santa Isabel, contratado para cuidar da tropa de cavalos e da parte da fazenda que ficava do lado do rio, a área mais bruta, onde ninguém da família se dava ao trabalho de ir. Mariana o tinha visto de longe algumas vezes, sempre a cavalo, chapéu de palha na cabeça, camisa xadrez desbotada, um homem de uns 30 e poucos anos, jeito calado. Naquela manhã,
Ela desceu cedo, ainda com os olhos inchados, e pediu ao seu Antônio, o capataz, para selar uma égua. Precisava andar. Dona Mariana, a senhorita vai sozinha? O doutor Roberto não gosta. Ela sorriu, cansada. Hoje eu não estou muito preocupada com o que meu pai gosta. O velho capataz olhou para ela demoradamente e depois disse: então vou pedir para o Rafael te acompanhar. Não para vigiar, moça, para não se perder. Foi assim, sem cerimônia, que Mariana e Rafael saíram juntos lado a lado pela estrada de terra vermelha. Andaram um bom tempo em silêncio. Rafael ia um pouquinho atrás, respeitoso, o chapéu baixo. Foi ela quem falou primeiro. Você sabe o meu nome, né? Sei sim, dona Mariana. Não precisa desse dona. Me chama só de Mariana. Ele hesitou. Não sei se o doutor Roberto ia gostar. Ela deu uma risada curta. Não é o dia dele hoje. Rafael não perguntou o motivo. Só assentiu e continuou cavalgando. Foi ali, num detalhe pequeno, que Mariana notou uma coisa em que nunca tinha reparado. Rafael não tinha pressa de saber. Não tinha aquela ansiedade dos outros que sempre queriam extrair dela uma opinião sobre o pai, sobre a fazenda. Ele apenas cavalgava e deixava que ela viesse ou não viesse com as palavras. Como se soubesse que, às vezes, o maior respeito é o silêncio. Chegaram numa clareira à beira do rio. Rafael desceu, amarrou as rédeas e ofereceu uma garrafa de água. Sentaram num tronco caído. O rio corria devagar. Um bem-te-vi cantava. E, de repente, sem que ela mesma soubesse por quê, Mariana começou a chorar. Não foi um choro escandaloso. Foi um choro miúdo de moça cansada que segurou muita coisa por muito tempo. Rafael não se assustou. Não perguntou. Ficou ali, do lado dela, olhando o rio, deixando que ela chorasse do jeito dela. Só quando o choro passou, disse com a voz baixa: a gente pode andar mais se a senhora quiser, ou pode ficar aqui até anoitecer. O rio não vai a lugar nenhum, e o cavalo também não. Mariana riu. Foi uma risada estranha, no meio das lágrimas, mas foi uma risada. Fazia meses que ela não ria assim. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda entrou em ritmo de casamento. Leonardo passou a jantar na Santa Isabel 2 vezes por semana. Dona Cecília entrou num turbilhão de listas, provas de vestido, decoradores vindos da capital. A data foi marcada para dali a 3 meses. Mariana atravessava tudo como quem atravessa um sonho ruim de olhos abertos. Sorria nas horas certas. Concordava com a cor das flores. E todas as manhãs, sem falhar, montava a mesma égua e sumia rumo ao rio. Rafael estava sempre lá. Nunca no mesmo lugar exato, para não parecer combinado, mas sempre a uma distância em que os cavalos se encontravam. E aos poucos, ela foi descobrindo a história dele. Nascido no interior do Ceará, órfão de mãe aos 9 anos, começou a trabalhar de peão aos 14. Aprendeu a lidar com o cavalo antes de aprender a ler direito. Só concluiu o ensino médio adulto, numa escola noturna. Não tinha inveja de rico e não tinha vergonha de pobre. Falava pouco, mas quando falava, dizia coisas que ficavam. Certa manhã, sentados no mesmo tronco, Mariana perguntou: Rafael, você já se apaixonou algum dia? Ele demorou tanto para responder que ela quase se arrependeu. Por fim, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo e disse: já, uma vez só, faz uns meses. Mas é um sentimento que eu guardo aqui dentro, dona Mariana, porque não é de amor pequeno que a gente fala com moça comprometida. Ela sentiu o rosto queimar. Abriu a boca e não achou o que responder. Ficaram os dois em silêncio. O rio continuando a correr. O mundo continuando a girar como se aquele instante não tivesse acabado de mudar tudo. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ficou olhando para o teto do quarto grande, do quarto bonito, do quarto que tinha ar-condicionado e closet do tamanho da casa em que Rafael provavelmente tinha crescido. E percebeu com uma clareza que doía que estava prestes a casar com um homem que não a olhava, enquanto o único que a enxergava de verdade era justamente aquele que ela não podia ter. Faltavam 15 dias para o casamento quando o pai bateu na porta do quarto dela, sem esperar resposta, e entrou segurando o celular na mão. Roberto Vasconcelos não estava alto, não estava exaltado.
Estava isso sim, com aquele silêncio grosso que na Santa Isabel todo mundo aprendia a temer mais do que qualquer grito. Ele fechou a porta atrás de si, sentou na beirada da cama, olhou para a filha e disse sem rodeios: "Um funcionário meu veio me procurar hoje. Contou uma história muito estranha. Falou que toda santa manhã, faz semanas, você desaparece com um peão da fazenda para dentro do mato. Um tal de Rafael." Fez uma pausa que pareceu não acabar mais. "Me olha na cara, Mariana, e me responde uma coisa só. Você está jogando fora por causa desse rapaz tudo que a nossa família levou 3 gerações para construir?" Mariana sentiu o quarto rodar. E pela primeira vez na vida, precisou decidir, ali, naquele instante, entre a filha que sempre foi e a mulher que estava finalmente começando a ser. Mariana respirou fundo. Sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pelas paredes do quarto. Olhou para o pai, aquele homem que ela amava e temia na mesma medida, e percebeu que qualquer palavra que dissesse ali mudaria a vida dela para sempre. Podia mentir. Podia dizer que era só uma amizade, que o Rafael apenas a acompanhava por segurança, que seu Antônio mesmo tinha pedido. Podia baixar a cabeça, casar com Leonardo, herdar a fazenda, seguir o roteiro que tinham escrito para ela desde antes mesmo de ela saber ler. Mas alguma coisa dentro dela, alguma coisa que vinha crescendo devagar desde a primeira manhã à beira do rio, se recusou a mentir mais uma vez. "Pai", ela disse, a voz tremendo, mas firme, "eu não amo o Leonardo, nunca amei, e não vou casar com ele." Roberto Vasconcelos ficou imóvel. Nenhum músculo do rosto se mexeu. Só os olhos, aqueles olhos duros de fazendeiro acostumado a mandar, se estreitaram um pouco. "E esse peão?" ele perguntou quase num sussurro. Mariana engoliu em seco. "Esse peão tem nome, pai. Se chama Rafael. E ele nunca me pediu nada. Nunca me tocou. Nunca me prometeu nada, só me ouviu. E foi a primeira pessoa em muito tempo que me olhou como gente, não como herdeira, não como projeto, não como peça de tabuleiro." Roberto se levantou devagar. Andou até a janela, ficou de costas para ela por um tempo que pareceu eterno. Do lado de fora, o vento balançava as folhas do ipê amarelo que ele mesmo tinha plantado no dia em que Mariana nasceu. Quando se virou, tinha o rosto endurecido, mas a voz saiu mais baixa do que ela esperava. "Então escuta bem o que eu vou te dizer, Mariana. Se você desmanchar esse casamento, você desmancha também tudo que a gente construiu como família. Você não é mais minha sócia na fazenda. Você não é mais herdeira de nada. Você sai daqui com a mala que trouxe quando voltou da faculdade. Nem um centavo a mais. É isso que você quer?" Ela sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou uma sequer cair. Levantou. Olhou para o pai e disse, com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha: "Não é isso que eu quero, pai. Eu queria que o senhor entendesse. Eu queria que o senhor me perguntasse, uma vez que fosse na vida, o que eu quero. Mas se o preço da minha vida é abrir mão da herança, então eu abro. Porque herança sem escolha não é herança, pai. É prisão bonita." Roberto piscou uma vez. Só uma. E saiu do quarto sem bater a porta, o que, para quem conhecia Roberto Vasconcelos, era pior do que qualquer grito. Na manhã seguinte, Mariana desceu de mala pronta. Dona Cecília estava na sala chorando baixinho, apertando um lenço nas mãos. Tinha passado a noite inteira em pé, entre a porta do quarto do marido e a porta do quarto da filha, tentando construir com o silêncio uma ponte que nenhum dos dois queria atravessar. "Filha, pensa bem. Ainda dá tempo. Pede desculpa para o seu pai. Ele volta atrás. Ele sempre volta atrás com você, Mariana, você sabe disso." Mariana abraçou a mãe demoradamente. Sentiu o cheiro conhecido do perfume de flor de laranjeira e pensou que, entre todas as coisas que ia perder ali, aquele abraço era a única que ela não sabia como sobreviveria sem. "Mãe, se eu ficar, eu morro por dentro. E a senhora sabe disso. A senhora sabe melhor do que ninguém." Cecília fechou os olhos, apertou a filha contra o peito e sussurrou: "Vai, mas não some. Toda mãe tem um jeito de encontrar a filha, mesmo quando o pai fecha a porta. E eu vou te achar, minha menina. Eu vou te achar." Mariana atravessou o pátio, passou pela porteira principal
e não olhou para trás. Sabia que, se olhasse, veria a cortina do escritório do pai balançando, e que, se visse aquilo, não teria coragem de dar o próximo passo. Do outro lado da estrada de chão, encostado numa cerca de arame, com o chapéu na mão e o cavalo amarrado ao lado, estava Rafael. Ele não sabia de nada. Ela tinha pedido, na noite anterior, por um bilhete entregue pelo seu Antônio, que ele estivesse ali de manhã sem perguntas. Só isso. Quando a viu com a mala, o rosto dele mudou. Passou do espanto para a preocupação e da preocupação para uma coisa que não era pena. Era outra coisa. Uma espécie de ternura silenciosa que só existe em quem sabe o que é começar de novo. Dona Mariana, o que aconteceu? Ela largou a mala no chão. Respirou. Sentiu pela primeira vez em muito tempo o cheiro da terra molhada de orvalho, o canto dos primeiros galos ainda distante, o barulho manso da respiração do cavalo, e disse: Rafael, eu não sou mais dona de nada. Não tenho fazenda, não tenho herança, não tenho pai que me chame de filha até amanhã. Só tenho essa mala, o que aprendi na vida, e a coragem que levei 26 anos para descobrir. E queria saber se você aceita começar do zero. Comigo. Do meu lado. Sem promessa de conforto, sem garantia de nada, só com a certeza de que eu quero tentar. Rafael ficou em silêncio por um instante, que pareceu conter todos os silêncios da vida dele, todos os silêncios do menino órfão do Ceará, que dormiu muitas vezes de barriga vazia, todos os silêncios do rapaz que aprendeu a montar cavalo bravo antes de aprender a namorar, todos os silêncios do homem que, em 8 meses de fazenda, tinha aprendido de cor cada gesto daquela moça, que agora estava parada na sua frente, oferecendo-lhe a única coisa que ele nunca tinha ousado pedir. Depois, sem dizer nada, chegou perto, pegou a mala do chão com uma das mãos e com a outra segurou a mão dela com a delicadeza de quem segura alguma coisa que passou a vida inteira sonhando em segurar, sem nunca acreditar que teria a chance. Mariana, ele disse, e foi a primeira vez que ele a chamou sem o dona na frente. Eu não tenho fazenda para te oferecer. Não tenho casa grande. Não tenho carro do ano. Só tenho um trabalho honesto, 2 braços que não têm medo do sol e um coração que já era seu antes mesmo de eu saber. Se você aceita começar assim, eu aceito começar com você. E enquanto eu tiver saúde, você não vai passar fome, você não vai passar frio, e você não vai passar sozinha por nada. E foi assim, sem festa, sem convidados, sem juiz de paz, sem foto de jornal, que Mariana Vasconcelos e Rafael Moreira se comprometeram um com o outro, no meio de uma estrada de chão, com um cavalo de testemunha e o sol de Minas Gerais subindo devagar por cima do horizonte, tingindo o mundo de um dourado tímido, que parecia dizer, sem pressa, que uma vida nova estava, enfim, começando. Os primeiros meses não foram fáceis. Rafael conseguiu trabalho numa fazenda menor, a 3 horas dali, cuidando de gado leiteiro. O patrão era um homem justo, chamado Seu Gabriel, que tinha o costume raro de pagar em dia e olhar nos olhos de quem trabalhava para ele. Alugaram uma casinha simples, de 3 cômodos, com telhado de cerâmica e um quintal onde cabiam 2 galinhas e um pé de acerola. A porta da frente rangia. A pia da cozinha tinha uma mancha antiga, que não saía com nenhum sabão. À noite, os grilos faziam tanto barulho que às vezes Mariana ria sozinha, deitada na cama, pensando na quantidade absurda de silêncio de luxo que ela tinha desperdiçado durante 26 anos. Ela, pela primeira vez na vida, aprendeu a cozinhar arroz. Queimou os 3 primeiros. No quarto chorou de raiva, sentada no chão da cozinha, com a panela na mão. No 5º, acertou. Aprendeu a lavar roupa no tanque. Rachou a mão. Passou pomada. Aprendeu a fazer conta de mercado, de verdade. Aquela em que se conta a moeda de 50 centavos e se decide, no meio do corredor do supermercado, se dá para comprar o sabão em pó da marca boa ou se vai ter que ser o mais barato de novo. E, no entanto, dormia. Pela primeira vez em anos, dormia a noite inteira sem acordar apertada no peito. Rafael saía cedo, voltava tarde, chegava cansado, e ainda assim sempre tinha uma palavra boa, um agrado, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa engraçada que aconteceu com o bezerro hoje. Ela ria.
Rira mais nos 3 primeiros meses de casinha alugada do que em 3 anos de mansão da Santa Isabel. Um dia, folheando um caderno velho, Mariana teve uma ideia. Ela era formada em administração. Entendia de gestão, de custos, de planejamento. E ali, naquela região, havia dezenas de pequenos produtores rurais que faziam queijo, doce de leite, requeijão artesanal e que vendiam tudo por um preço injusto, porque não sabiam calcular custo, não sabiam negociar, não sabiam se organizar em cooperativa. Ela procurou o padre da cidadezinha vizinha, um senhor de barba branca chamado Padre Daniel, que a ouviu com uma paciência que só cabe em quem escuta a confissão a vida toda. Explicou a ideia. Ofereceu-se para dar um curso gratuito no salão paroquial aos sábados de manhã. No primeiro sábado, apareceram 4 pessoas. Uma delas, uma senhora chamada Dona Amanda, dormiu no meio da segunda hora. E ainda assim, voltou no sábado seguinte trazendo 3 vizinhas. No segundo sábado foram 11. No terceiro, 23. Em 6 meses, Mariana tinha ajudado a fundar uma pequena cooperativa de produtores artesanais, com marca própria, embalagem bonita e ponto de venda numa feira da capital. Batizaram a marca de Sabor da Roça, com um desenho de uma xícara fumegante ao lado de uma casinha de telhado vermelho, feito de graça por uma sobrinha do padre Daniel, que estudava artes. Rafael a olhava trabalhar à noite, sentada na mesinha da cozinha, contas de um lado, planilhas do outro, uma caneta na boca e outra no cabelo, e balançava a cabeça sorrindo. Você nasceu para isso, Mariana, e ninguém nunca tinha te deixado ser. Ela sorria de volta, cansada, feliz. Eu não nasci para isso, Rafael. Eu escolhi isso, que é diferente, e ter escolhido meu amor é a melhor coisa que já me aconteceu. Enquanto isso, na Santa Isabel, o silêncio pesava. Roberto Vasconcelos manteve a decisão. Não procurou a filha. Não atendeu o telefonema. Devolveu sem abrir 2 cartas que ela mandou. Mas por dentro, cada devolução doía mais do que a anterior. Ele começou a passar mais tempo no escritório do que no campo. Começou a comer menos, a conversar menos. Um dia, sentado sozinho na varanda, olhou para a cadeira em que a filha se sentava quando pequena e chorou pela primeira vez em 40 anos, um choro seco, envergonhado, de homem que nunca aprendeu a chorar direito. Dona Cecília, escondida, ia visitar a filha. De 2 em 2 meses pegava o carro, dizia que ia à cidade resolver umas coisas e passava a tarde na casinha da Mariana, brincando com o cachorro do vizinho, ajudando a torrar café, chorando um pouquinho e rindo bastante. Levava sempre um pote de geleia, um pano de prato bordado, uma peça de roupa que sobrou no armário. Foi ela quem contou num sábado de setembro, com o rosto abatido. Filha, seu pai não tá bem. Perdeu peso. Anda calado. Semana passada teve uma dor no peito e o médico disse que é o coração. Ele nega, xinga o médico, mas eu tô com medo. Cecília, ele fala o seu nome dormindo, minha filha. Fala e não sabe que fala. Mariana ficou séria. Sentiu um aperto tão grande no peito que precisou segurar na quina da mesa para não vacilar. Rafael, do outro lado da mesa, apenas colocou a mão sobre a mão dela e disse sem hesitar: Vai lá, Mariana. Ele é seu pai. Ela olhou para ele, os olhos marejados. E se ele não quiser me ver? Rafael deu de ombros com aquela sabedoria simples que ela já tinha aprendido a admirar. Aí você volta, mas volta sabendo que tentou. Mágoa a gente carrega, arrependimento não. Arrependimento a gente arrasta pelo resto da vida, e ninguém merece morrer arrastando um peso desses. Ela foi. Chegou na Santa Isabel numa terça-feira de manhã, num carro velho que tinham comprado em prestação, um Uno bege com o retrovisor colado com fita, e parou na porteira principal. Sentiu o cheiro da terra da fazenda, aquele cheiro que ela conhecia desde criança, e por um segundo teve vontade de voltar, de fugir, de dizer para si mesma que era cedo demais. Mas respirou fundo. O porteiro, o mesmo seu Jorge de sempre, arregalou os olhos ao vê-la. Dona Mariana, ela sorriu. Bom dia, seu Jorge. Meu pai está em casa? Ele hesitou. Olhou para o rádio na cintura como se ele fosse decidir por ele. Tá, sim.
Mas o senhor Roberto não recebe visita hoje, moça. Ele tá de repouso. Mariana respirou fundo. Diz a ele que a filha dele tá aqui, e que se ele mandar embora, eu vou. Mas eu preciso que ele mesmo me mande. Não o senhor, seu Jorge. Ele. Seu Jorge sumiu por 10 minutos. Voltou com o rosto lavado de emoção, os olhos brilhando por trás dos óculos velhos. Ele mandou a senhora entrar, dona Mariana. Ela sorriu, embargada. Pode ser só Mariana, seu Jorge. Faz tempo que eu deixei de ser dona. Ele balançou a cabeça, sorrindo também. Para mim a senhora sempre vai ser, moça, sempre. Mariana atravessou o pátio a pé. Passou pela varanda em que um dia tinha sido informada do casamento arranjado e encontrou o pai sentado numa poltrona da sala com uma manta sobre as pernas. Roberto tinha envelhecido 5 anos em 1 ano. Estava mais magro, o cabelo mais branco, o olhar mais cansado, o bigode meio desalinhado. Quando a viu, tentou levantar. Não conseguiu. Ficou ali, olhando para ela, com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto do pai. Vergonha. Uma vergonha antiga, engolida, sem palavras. Ela ajoelhou ao lado da poltrona. Não disse nada. Só pegou a mão dele entre as suas e apoiou o rosto ali, como fazia quando era menina, nas noites de tempestade, quando corria descalça pelo corredor para se enfiar no colo do pai e sentir que nenhum trovão do mundo era mais forte do que aquele abraço. Roberto ficou um tempo em silêncio. Depois, com a voz falhando, disse: Filha, eu passei 1 ano inteiro imaginando esse momento. Ensaiei 1000 discursos. Escrevi carta, rasguei carta. Comecei a ligar para o seu telefone e desliguei antes de tocar. E agora que você está aqui, tudo o que eu quero te dizer é uma coisa só. E me perdoa se demora a sair. Eu errei. Eu errei feio, Mariana. Eu confundi mandar com amar. Eu achei que decidir por você era te proteger, quando era, na verdade, te sufocar. Eu tratei minha filha como se ela fosse mais um projeto da fazenda. E eu quase te perdi por causa desse orgulho velho que meu pai me ensinou, e que eu, burro, não tive coragem de largar antes de você ir embora. Mariana chorou. Chorou de um jeito que fazia muito tempo que não chorava. Não era choro de mágoa. Era choro de alívio, daquele que sai quando um peso que a gente nem sabia que carregava finalmente cai do ombro. Pai, eu também errei em coisas. Errei em achar que o senhor não ia entender nunca. Errei em não ter voltado antes. Errei em não ter tido essa conversa quando ainda dava tempo de ela ser mais fácil para os dois. Roberto respirou fundo, ajeitou-se na poltrona e olhou para ela com um sorriso torto, aquele sorriso que ela lembrava da infância, quando ele voltava do curral e fingia que não tinha trazido o presente escondido no bolso do colete. E esse rapaz, o Rafael, como é que ele tá? Mariana sorriu. Tá bem, pai. Trabalha muito. Nunca me pediu nada. Nunca me humilhou. Nunca deixou faltar comida em casa. Mesmo nos meses em que a gente comeu ovo com arroz 3 vezes por semana. E é o homem mais decente que eu já conheci na vida. Se um dia o senhor quiser conhecer, ele vem. Mas eu preciso que o senhor entenda uma coisa antes. Ele não vem pedir bênção para receber, pai. Ele vem, se vier, porque eu peço, e porque ele te respeita como pai da mulher dele. Roberto assentiu devagar, engoliu em seco e demorou um pouco para responder. Traz ele domingo. Sua mãe faz aquele frango com quiabo que ele deve gostar. E diz para ele que eu não vou pedir desculpa de primeira, porque velho tem orgulho, mas que a porteira dessa fazenda está aberta para os dois, e que, se ele aceitar, eu tenho muita coisa para aprender sobre gente boa. Muita coisa. No domingo seguinte, Rafael entrou na Santa Isabel pela primeira vez pela porta da frente. Trazia na mão um pote de doce de leite feito pela cooperativa da Mariana, com o rótulo bonitinho do Sabor da Roça, colado torto porque tinha sido feito às pressas. Roberto olhou o pote, olhou o rapaz de cima a baixo e estendeu a mão. Rafael apertou. Foi um aperto de mão firme dos dois lados, um aperto de mão de homem que reconhece homem. Dona Cecília chorou na cozinha, sem que ninguém precisasse dizer nada, e queimou de leve a farofa, coisa que nunca tinha acontecido na vida dela. Nos anos seguintes, a Santa Isabel mudou. Não do dia para a noite, porque Roberto Vasconcelos ainda era Roberto Vasconcelos, e mudar leva tempo. Mas mudou. Mariana voltou a participar da gestão,
agora como sócia, não como herdeira submissa. Rafael passou a coordenar a parte de manejo animal e de treinamento dos peões, com um salário justo e uma casa boa dentro da fazenda, embora tenham escolhido continuar morando por mais um tempo na casinha simples, porque era ali que os dois tinham aprendido a ser um do outro. E casa que ensina a gente não se abandona sem gratidão. A cooperativa que Mariana fundou cresceu, virou referência no estado, gerou renda para mais de 100 famílias, ganhou apoio de universidade e recebeu um prêmio de empreendedorismo social num evento na capital, onde Mariana subiu no palco de vestido simples e agradeceu o marido, a mãe, o padre Daniel, Dona Amanda, e no final, olhando para uma cadeira específica da plateia, agradeceu também ao meu pai, que me ensinou o valor da terra e depois me ensinou do jeito difícil o valor da liberdade. Roberto, sentado naquela cadeira, tirou o lenço do bolso e enxugou os olhos sem esconder de ninguém. Um dia, numa entrevista para uma revista de agronegócio, uma jornalista chamada Carolina perguntou a Mariana qual tinha sido o momento mais importante da vida dela. Ela pensou um pouco, sorriu e respondeu: "Foi o dia em que eu descobri que herança de verdade não é terra, não é dinheiro, não é sobrenome. Herança de verdade é a coragem de ser quem a gente é, mesmo quando isso custa caro. E o amor da gente que aprende a nos aceitar depois, quando finalmente entende que amar não é decidir pelo outro, é caminhar do lado do outro." Roberto Vasconcelos, que assistia à entrevista pela televisão da sala, ao lado de Dona Cecília, apenas balançou a cabeça, apertou a mão da esposa e disse baixinho com os olhos molhados: "Essa menina saiu melhor do que o pai. Muito melhor. Graças a Deus e graças a ela."